Na sua sala de aula, tem um aluno agressivo que sempre fica na defensiva, acaba agredindo seus outros colegas e você já não sabe mais como lidar com isso. Eu sou Daniela Rossana, pedagoga, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar como desenvolver algumas habilidades nessas crianças agressivas, partindo da sua conduta em sala de aula. É muito comum vermos situações como essas, de crianças agressivas que não aceitam nem menos o nosso acolhimento, que não aceitam o nosso afeto, acabam agredindo os seus colegas através de atitudes, através de palavras. Se é o seu caso, se você já passou por situações assim, ou se você tem vivenciado algo semelhante, fique conosco, não esqueça de curtir o nosso vídeo, dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, que estejam passando por isso ou que já tenha passado. Entendemos que a escola é uma continuação da casa. Sendo assim, somente os conteúdos pedagógicos não podem ser aplicados. Existem algo que vai além dos conteúdos pedagógicos que são importantes tanto quanto os conteúdos pedagógicos, são as habilidades socioemocionais. E o professor, nesse caso, ele é o instrumento para isso, ele é a autoridade, digamos assim, de maior influência e poder na vida destes alunos. Mas é preciso, antes de falar, ser esse profissional. Você precisa transmitir isso para os seus alunos, transmitir realidade. Os alunos verão você como referência e te respeitarão, não somente pelo que você fala, mas também pelo que você faz, a forma como você procede. As diretrizes nos falam com bastante ênfase a importância de aspectos cognitivos, afetivos, físicos, éticos, abrange o ser como um todo. Antigamente nós tínhamos uma escola tradicional onde somente o conteúdo pedagógico era transmitido. Hoje não. O profissional educador, ele precisa envolver com todo. E isso são parâmetros curriculares que exige. Isso agora é a BNCC que foi imposta. Então nós temos alguns parâmetros que nos exigem isso, alguns documentos educacionais que agora nos faz com que nós sejamos profissionais que saibam lidar com essas habilidades socioemocionais. Sabemos que a afetividade é extremamente importante. Ela é a energia que nos move em sala de aula. O professor afetivo, ele tem uma melhor conexão com seus alunos, ele tem uma melhor comunicação, ele traz esse aluno que muitas vezes é agressivo, muitas vezes é introvertido, para perto de si. E digo mais, para perto do conhecimento. A criança que recebe de forma afetiva o seu professor, ele tende a se abrir mais para o conhecimento. E quem diz isso, nós vamos citar aqui alguns autores da educação que eles provam isso, eles comprovam isso nos seus livros, nos seus escritos, o quão importante é a afetividade. Começando por Maldonado, o que ele diz sobre afetividade? Ele diz o seguinte, que as crianças que possuem, que os alunos que possuem mágoa, medo, desconfiança, tristeza, ressentimento, são as crianças que mais precisam de afetividade. São as crianças que se escondem por trás de todos esses sentimentos e acabam tendo reações adversas em sala de aula, como por exemplo, muitas vezes você vai tentar abraçá-la, você vai tentar falar uma palavra carinhosa e essa criança se recusa até mesmo a escutar. Ou seja, para Maldonado, essa criança é a que mais precisa. Ela só não aceita e tem atitudes impulsivas porque existe muita mágoa, muito ódio, ou seja, ela permitiu que sentimentos ruins fossem implantados no seu coração e ela já não sabe mais lidar com isso. Por isso, para você, professor, é fundamental a afetividade na vida dessas crianças. A afetividade, ela é essencial para o funcionamento de todo o corpo.
Eu não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas que constatam que as pessoas adoecidas, na verdade, não é o físico, são as questões emocionais que estão impedindo que elas tenham um físico legal. Ou seja, as questões emocionais agora virou um problema tão grande que agora estão afetando a parte física também. Então é importante, porque a criança, ela se sente segura quando ela sabe que é amada. Ela se abre para o conhecimento, ela se abre para expor a intimidade da sua vida. Fernandes também diz: a afetividade está ligada e repleta de conhecimento. Já Valon diz o seguinte, que a aprendizagem é essencial para o bom funcionamento de todo o corpo. Ou seja, o aluno que é amado, o aluno que é respeitado, ele tem menos chance de adoecer fisicamente. Isso, gente, a gente traz para a nossa vida, isso é uma realidade. Quantos de nós, professores, muitas vezes não temos o reconhecimento, não nos sentimos amados no ambiente de trabalho, e muitas vezes o nosso físico acaba adoecendo. Isso não é diferente, era isso que Valon queria dizer, que isso não é diferente também para essas crianças. Sentir-se segura, poder desenvolver as habilidades com segurança, desenvolver todo o aprendizado. A criança precisa se sentir assim para Valon. Ele precisa se sentir primeiro seguro, para depois aprender. E essa segurança está ligada à afetividade. Podemos perceber então, professor, que a afetividade precisa estar presente na nossa vida, que ela precisa acontecer diariamente, que ela caminha juntamente com o processo de aprendizagem. A criança se abre, a criança se envolve, a criança se engaja no conhecimento quando ela se sente segura, quando ela se sente amada, quando ela se sente importante. E se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo, na descrição desse vídeo existem alguns links que vocês poderão ter acesso para o melhor desenvolvimento neste processo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, que nós teremos alegria em responder a todos vocês. Então, para finalizar, vamos resumir rapidamente. Quais são os passos que você tem que seguir para amenizar essa agressividade dos seus alunos, os quais você não consegue atingir, nem mesmo com palavras, nem mesmo com ação? Vamos lá? Primeiramente, a afetividade é tão importante quanto o conhecimento. Então, não basta o professor ter N conhecimentos, ser pós-graduado, doutorado, se ele não é afetivo, ele não vai ter o resultado que ele espera. Segundo, o professor ele é um contribuinte para o conhecimento dessas emoções. Ele leva o aluno a conhecer essas emoções, mas ele também transmite essas emoções para esses alunos. Terceiro, lembrarmos que também agora a afetividade faz parte do currículo escolar e que é a nossa obrigação desenvolvê-la. Próximo passo, a interação com a afetividade se torna significativa. Próximo passo, a afetividade nós sabemos que abre portas para o conhecimento. Então, N motivos para você ser afetivo. O seu aluno vai ter mais conhecimento se você se tornar um profissional mais afetivo. Outra coisa, perceber que alguns alunos são ríspidos. Sim, mas ir além, o seu olhar tem que ir além. Você entender o porquê dessas atitudes deles. Entendeu? E isso nós falamos no vídeo passado sobre autoconhecimento. Você levar a criança a se autoconhecer é fundamental. E você conhecê-la de uma forma individual e única também é fundamental para você saber como você vai proceder com essa criança. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui de vocês de como eu tinha um aluno em que ele já tinha passado por várias séries numa mesma escola, a escola em que eu estava, e ele era um aluno extremamente agressivo. O que os educadores ali naquela escola falavam a respeito dele é de que ele não gostava de abraço, que ele não gostava de afeto, e que não era para nós fazermos isso de forma nenhuma porque ele iria nos agredir. Bem, esse aluno chegou para mim ali no quarto ano e eu tive grandes desafios. No começo, aquilo que os outros profissionais estavam falando me afetaram. Eu senti receio, eu vi que ele era muito na dele, que ele era ríspido nas palavras, que ele quase não tinha amigo. E o que eu fiz? Me conectei. Primeiro eu busquei entender a realidade daquela criança. O porquê desse ódio, dessa mágoa, dessa rispidez, dessa falta de comunicação assertiva.
Eu fui além, eu conheci esse aluno com tudo. Descobri que essa criança havia sido abandonada pela mãe e sido entregue à avó. A mãe simplesmente não quis a criança e entregou para a avó. Ele sabia de toda essa história. Uma criança assim, você acha que se não tiver intervenção de um profissional afetivo, você acha que ela vai se curar? Eu não digo só, a responsabilidade não é só do profissional, é também da família, eu sei disso. Mas nós, como profissionais, o que temos em nossas mãos é isso. Então, o que nós vamos fazer com isso é que nos dará o resultado de sucesso. Eu então comecei a me aproximar, a me conectar depois disso, sabendo da realidade dele, sabendo da dor dele, procurei estar juntinho, auxiliar nas suas dificuldades. Eu entendia que além de tudo existia uma dificuldade, ele era totalmente bloqueado para o conhecimento, para o desenvolvimento pedagógico. Então eu comecei a quebrar essas barreiras me aproximando dele. E o resultado disso tudo é que no final ele já conseguia me abraçar. Porque eu comecei com uma conversa, eu comecei dando exemplos da minha vida, eu comecei conhecendo essa criança e depois eu entrei no mundo dele. E aí eu fazia parte então, eu era além de professora, a sua amiga, a pessoa que ele poderia confiar. Ele chegava então, me relatava algumas coisas, enfim, no final do ano ele era uma outra criança. Simplesmente porque eu quis alargar a minha visão e não ver aquele indivíduo ali somente daquela forma como outros haviam me dito e como ele se comportava. Eu fui além. Então, professor, vá além. Você é capaz. Outro fator fundamental para a melhoria dessa disciplina aí, desses comportamentos, mal comportamentos em sala de aula, é a intencionalidade. Quando você está produzindo ali o seu plano, qual que é a sua intenção com essa aula? Você vai falar sobre, por exemplo, o corpo humano, você vai falar sobre a higiene pessoal, mas você também vai falar sobre as emoções, a higiene interna que nós temos que ter. Qual que é a sua intenção com essa aula? É simplesmente dar o conteúdo ou não? Você vê algo além daquele planejamento, além daquele conteúdo a ser ministrado. E por último, é claro, você ajudá-los a ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, não é mesmo? Existem alguns momentos que nós temos que sim expressar as nossas emoções, como por exemplo, ficar feliz com o outro, se alegrar, elogiar, mas existem momentos que é a razão, ou seja, eu não posso deixar que a emoção atrapalhe eu de realizar alguma atividade. E você ali, professor, é um instrumento para trazer esse equilíbrio para o seu aluno. Obrigada mais uma vez por estar conosco até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.